E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim falar sobre um livro que fazia um bom tempo que estava na minha estante, mas que eu não tinha lido ainda, que é Morte no Nilo, da autora Agatha Christie. Aí, a rainha dos crimes, em mais uma das suas peripécias, ataca novamente com o detetive Hercule Poirot. Eu acho que é assim que se fala, se não for assim também, foda-se. Mas com o Poirot lá, o nosso detetive belga, o segundo detetive mais famoso da história, depois de Sherlock Holmes. Já deu um bafafá no primeiro vídeo que eu fiz sobre a Agatha Christie, vou deixar o link aqui no card, em que eu comparei com o Sherlock Holmes e os fãs da Agatha Christie ficaram meio revoltados. Mas hoje eu vim falar aqui sobre esse livro aqui especificamente, A Morte do Nilo, a resenha do Expresso do Oriente, vou deixar aqui no card aqui em cima também, para você conferir minha opinião sobre aquele livro lá. Mas eu gostei muito mais de A Morte no Nilo do que do Expresso do Oriente propriamente dito, especialmente porque nesse livro aqui a gente tem muito mais ação. O livro ele é mais envolvente, embora ele tenha alguns pontos que eu não tenha curtido tanto, ele tem uma jogada ali um pouquinho mais rápido, coisa que eu não percebi no Expresso do Oriente, por exemplo. E foi por isso que A Morte do Nilo me fisgou muito mais. Ele é um livro bem curtinho, ele tem em torno ali de 240, 250 páginas, então aí em algumas sentadas você já consegue terminar esse livro aqui. Até mesmo porque ele tem uma leitura bem fluida, uma escrita bem simples, e você lê ele super rápido. Embora ele tenha sido escrito lá no começo do século, ele não parece que a linguagem dele é tão rebuscada assim. Inclusive, eu acho que foi um ótimo trabalho aqui feito pela Nova Fronteira na tradução dessa versão aqui. Aliás, um ótimo trabalho, vírgula. Eu lembrei que eu tenho um disclaimer para fazer sobre essa edição aqui. Embora a linguagem do livro seja muito boa e a fluidez do texto seja muito boa, eu acho que muito devido à autora Agatha Christie, a Nova Fronteira ficou devendo muito notas de tradução. O Hércules, pronto, o Hércules, ele fala várias vezes durante o livro frases em francês, e não são frases pequenas ou frases conhecidas. São frases inteiras que você não faz a menor ideia do que ele está falando. E às vezes é uma sacada interessante que ele vai lá e faz um negócio meio de sarcasmo. Então eu acho que eu perdi um pouco, porque ou eu parava a leitura, abria o Google e ia lá pesquisava o que o Evan estava falando, ou eu perdia simplesmente aquela frase, porque eu não sabia o que estava querendo dizer ali. Então fica aí um puxão de orelha para Nova Fronteira. Embora essa edição aqui seja impecável, cara. Olha essa capa, muito bonita. Capa dura ainda. Eu comprei num box, deixa eu pegar o box aqui pra vocês verem. Um box muito bonito, cara, muito bonito. O box também, ó, é tipo capa dura e vem com os outros dois livros. Assassinato no Expresso do Oriente, que eu já fiz resenha mais uma vez, e Um Corpo na Biblioteca. E todos no mesmo estilinho, no mesmo tipo de capa, nesse box bonitão aqui. Enfim, qual é a história desse livro da Agatha Christie? Cara, é difícil falar a história sem dar muito spoiler. Por quê? Eu vou falar uma coisa pra vocês, não leiam a sinopse, porque na sinopse já tem o maior spoiler da história, que tira muito da trama ali, cara. A minha sorte é que eu não li a sinopse. Eu vi esse livro aqui e eu falei, gostei da capa, vou ler. Foi basicamente isso que eu comecei a ler. Porque aqui na sinopse da capa de trás, cara, ele dá o maior spoiler do livro, assim. Não, tudo bem que não é o maior spoiler, porque não revela quem foi o autor do crime, mas ainda assim é um spoilerzão que ainda bem que eu não li, e enfim, a surpresa foi mais agradável. Mas enfim, como que é um resuminho da história? A gente tem uma ricaça inglesa, super linda, sabe aquela pessoa que você fala, porra, velho, não é possível que essa pessoa existe, nessa vida com a bunda pra lua 10 vezes, que a pessoa é linda, rica, milionária, gente boa, enfim, é essa Linê. E ela tem uma melhor amiga que é meio pobrinha ali, que essa amiga tem um noivo. E a Linê meio que vai lá entre aspas, assim, rouba o noivo dessa melhor amiga dela. Ela dá uma de talarica ali. E aí, ela vai passar a lua de mel nela no Nilo, fazendo um cruzeiro no Nilo, junto com o seu noivo. E várias outras pessoas do ciclo da Linê estão juntas nesse cruzeiro. E acaba acontecendo um assassinato nesse cruzeiro. E aí, todas essas pessoas ali são suspeitas, até mesmo porque a gente tem o nosso querido detetive Hercule Poirot,
Poirot de novo, não sei se é assim que se fala mais uma vez, mas nosso querido Hércules lá no meio da galera e obviamente que vai sobrar para ele responder e para ele desvendar esse mistério. A trama, ela lembra muito a trama de um assassinato no Expresso do Oriente, porque ali no outro livro, na verdade nesse livro aqui, eles estavam presos dentro de um trem no meio dos Alpes, se não me engano, nos Alpes. E aqui eles estão presos no meio de um barco, no meio do Rio Nilo. Então ela é bem semelhante. A estrutura da história é muito semelhante, porque aconteceu um assassinato no meio do lugar fechado, você tem um número X ali de suspeitos, e o Hércules Poirot tem que investigar e descobrir no meio daqueles suspeitos quem que é o verdadeiro assassino. E é isso que acontece na nossa história. Mais ou menos um terço ali, quase metade do livro, é apresentando os personagens, é apresentando quem que é a Linné, é apresentando quem que é o noivo dela, é apresentando quem que é a amiga dela, e os outros 2/3 finais é apresentando o crime e a solução para o crime e desvendando o crime. Na verdade, a solução para o crime sempre vem nas últimas páginas apenas, mas o miolo ali do livro é a investigação do Hércules sobre o crime que aconteceu, sobre esse assassinato. E, pra ser sincero, eu gostei desse livro, cara. E, ao contrário do Expresso do Oriente, eu achei que Morte no Nilo foi um livro muito mais dinâmico, que deu muito mais vontade de ler do que simplesmente aquela monotonia da investigação policial que aconteceu no Expresso. Já nesse daqui, não. Nesse daqui, a gente tem é meio frenético ali no começo, a gente vai conhecendo os personagens, e depois que acontece o assassinato, não fica naquela mesmice só de investigação, sabe? Acontecem outras coisas ali junto que você vai se envolvendo com a história. Eu tenho uma crítica, na verdade 2 críticas a esse livro aqui. Primeira crítica é que tem muito personagem, muito personagem. Os primeiros capítulos a gente fica perdido com o tanto de personagem que é introduzido. Tudo bem que as versões originais poderiam não ter isso, mas uma coisa que seria muito interessante seria ter um glossário ali mostrando quem são os principais personagens. Tipo, fulano de tal, advogado americano da Linné que não sei o que, não sei o que lá. Fulano de ciclano de tal, advogado britânico da Linné, que não sei quem, não sei o que lá. Ia ficar muito mais fácil e pra gente entender mesmo. Porque tem 2 formas de ler esse livro. Ou você lê igual eu, tipo numa tacada, e você vai lendo, lendo, lendo. Ou você vai lendo e vai anotando e vai fazendo esse trabalho de destrinchamento ali, pra você tentar identificar quem que é o assassino junto com a Agatha Christie. Só que aí tem um grande problema, mais uma vez, que aconteceu isso no assassinato, e eu venho falar de novo disso nesse livro da Morte do Nilo. É que quando acontece o desfecho final e o Hércules meio que destrincha o caso ali pra gente, fala o que aconteceu, quem que matou, por que matou e esse tipo de coisa. Quando é uma novela policial, o que acontece? A gente, como leitor, a gente quer estar inserido ali, quer tentar desvendar o crime junto com o nosso detetive. Só que isso é meio impossível, cara, porque meio que a autora omite dados muito importantes durante a leitura que você não conseguia chegar àquela conclusão pelos meios que o detetive usou. Então, por exemplo, tem uma pista que é super importante, que o detetive revela essa pista no final, mas você não teve acesso a essa pista durante a leitura do livro, mesmo que fosse uma pista despercebida ali, sabe? Então não teria como você chegar àquela conclusão sozinho, por você mesmo. E, mais uma vez, pessoal que gosta de Agatha Christie vai me criticar aqui, mas essa é uma das diferenças que eu percebi, por exemplo, quando a gente compara com os livros do Sherlock Holmes e do Arthur Conan Doyle. Por mais que não seja uma pista óbvia, as pistas estão ali. Estão ali. Ele vai dando, umas pistazinhas ali, umas ciscadinhas ali, que se você for muito foda, você vai perceber. Mas mesmo que você não perceba, que você não consiga montar o caso junto ali com o detetive, a hora que o detetive chega no final e explica o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, você chega e fala, sua filha de uma puta, então é isso que aconteceu? Eu vi que tava estranho isso aqui, que tava estranho isso aqui. Coisa que a gente não consegue com esse livro aqui da Agatha Christie. Mas ainda assim, todavia, entretanto, continua sendo um ótimo livro de entretenimento e um ótimo livro policial. Eu só fiquei meio boladão, assim, meio broxado, acho que essa é a palavra, no final mesmo, quando o Poirot começou a colocar fatos que ele não comentou durante a leitura como fatos decisivos, e isso me broxou um pouquinho, inclusive para ler o próximo livro que eu tenho aqui no meu box, que é Um Corpo na Biblioteca. Mas
Acho que eu vou acabar lendo, porque eu fiquei bem curioso pra saber o que acontecia nisso daqui, e eu acho que aquele livro ali também vai ser bem legal. Beleza? É isso, galera. Essa foi a minha opinião. Lembrando que se você quiser comprar esse box bonitão aqui da Nova Fronteira, vou deixar o link ali da Amazon na descrição. Você nem me paga um café se você comprar por esse link. E acho que é só. Vou fazer um momento spoiler desse livro. Então eu vou deixar aqui nos cards um momento spoiler, beleza? É isso. Tchau!